Vivemos em uma era digital onde as redes sociais como o TikTok têm um papel central no nosso dia a dia. São muitas informações, vídeos curtos e muito entretenimento. Mas como isso pode atrapalhar a concentração e o foco que o aprendizado exige? Hoje vamos conversar sobre os desafios do aprendizado da geração TikTok. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o especialista em tecnologia para educação, Gilson Cavalcante, que também é diretor de tecnologia da Edify Education. Um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo tempo de conversar sobre esse tema. Para a gente poder começar, eu queria te perguntar quais são as características dessa geração TikTok. É uma geração que está super exposta, como a gente vai conversar sobre isso, né? A diferença de quando a gente fala tempo de tela, a gente tem que trocar um pouquinho esse termo para um termo que vai dar luz mais, pelo menos principal para os pais que estão ouvindo a gente aqui, vão ter um pouquinho mais de luz quando a gente trocar esse termo, como eu proponho. Os estudos científicos, os papers mais recentes que a gente compilou lá no Edify sobre esse tema, mostram que é uma geração de fato mais ansiosa, essa é uma característica, mais super exposta, mais exigente com o tempo de atenção também, né, Lohane? Então, a gente está falando de uma geração onde o attention span, como se diz assim, a fatia de tempo que eles conseguem concentrar é menor, né? E não só eles, na verdade, a gente também é vítima disso, tá? Então, os estudos também são bem claros em dizer que esse problema da superexposição ele não é exclusivo para crianças, né, nem adolescentes. É para a gente também. Quando você fala dessa superexposição, seria superexposição de tempo ou superexposição de conteúdo? Que superexposição é essa? Boa pergunta. As telas trazem um tipo de troca de contexto, como a gente diz, que o nosso aparato não está pronto para ele. Então, o que é que eu falo como troca de contexto, Lohane? Quando a gente assiste um vídeo no YouTube, por exemplo, e é um vídeo que tem um tipo de edição frenética, né? Uhum. Ali você tem uma pessoa falando, como a gente aqui, quem está assistindo a gente, e na sequência corta para uma tomada B, como se diz na linguagem de edição. Depois corta o contexto para outro, corta para isso. E essa característica de troca de contexto muito rápida, ela é a mais comum nos vídeos, principalmente que os adolescentes estão expostos e mais acostumados a ela. Algumas atividades que acontecem nas telas, elas ligam o reloginho dessa superexposição. Isso a gente sempre tem que pensar como responsável, como pai, quem é educador, como educador, no conteúdo que está na tela, né? Será que eu estou ligando o reloginho da superexposição sensorial ou não? Né? O que eu estou expondo àquela criança? Então, isso deveria desdobrar em tudo, em termos de interface gráfica visual das coisas. Então, quando a gente constrói, por exemplo, uma interface para que o aluno estude, como é o caso, a gente está criando uma interface nova de estudo de inglês para alunos, a gente tem que tomar uma série de cuidados com essa interface, né? Eu não posso fazer uma mímica de um game, por exemplo, pura e simples. Talvez eu esteja criando superexposição sensorial se eu não tomar o devido cuidado, sabe? Entendi. Então, um dado que um dos estudos chama bastante atenção, que é um estudo do Lee, de 2018, é um estudo relativamente recente, e esse estudo ele mostra o seguinte, que 7 ou mais horas de superestimulação sensorial crônica gera afinamento do córtex. E assim, o córtex cerebral, ele é a área do nosso cérebro, Lohane, onde a gente aprende. Tudo que a gente fizer de novo, que você nunca fez, é o córtex que vai trabalhar quando você está lidando com aquela situação que você não viveu ainda. Então, sei lá, se a pessoa nunca teve uma experiência de um podcast, como a gente está agora aqui. A primeira vez que alguém for fazer isso, o teu córtex vai estar fervendo ali, trabalhando, criando conexões novas. Só que o cérebro da gente, à medida que essas conexões novas vão sendo feitas, elas literalmente vão internalizando.
essas conexões, à medida que elas vão ficando mais fortes, elas vão indo para dentro mesmo do cérebro, sabe? Fisicamente mesmo. Fazendo outros caminhos, né? Exato, internalizando aquilo. É por isso que quando a gente aprende a dirigir, no começo você não consegue prestar atenção em mais nada. Você está mega focado e ainda assim está dirigindo mal, né? No meu caso, eu dirijo mal até hoje, né? Então eu sou uma exceção. Mas o que acontece agora meio que está no automático porque o teu cérebro internalizou mesmo. Não é uma forma de dizer, isso é físico mesmo no cérebro, né? Então é curioso. Ou seja, voltando ao caso, 7 ou mais horas de superestimulação cria, segundo esse find, essa descoberta desse estudo, afinamento do córtex. E, Lohane, isso é irreversível. Não tem o que fazer. Afinou o córtex. Então, você tem menos espaço para trabalhar. Você está gerando um dano irreversível no cérebro de uma criança, por exemplo. E voltando lá no começo, né, quando você estava explicando as características da geração TikTok, você falou da questão do tempo de atenção, né? Sim, sim. Esse a gente pode dizer prejuízo desse tempo de atenção, a geração anterior, né, tinha um tempo de atenção maior do que essa que tem agora? Sim, eu acho que a gente pode dizer, tinha. Agora, quando a gente fala da geração anterior, eu estou até resgatando aqui, tem um estudo de 2019 do Twente, estou filando aqui o estudo, ele fala o seguinte, que a geração de 90 e 80 já tem um acréscimo severo do que ele chama de, em inglês, de distress psicológico, né? de um estresse psicológico e pensamentos suicidas. E o artigo fala expressamente sobre isso. Então, isso é um processo que já vem, não é novo. Não é novo. Agora, quando entra rede social, a gente fala outro, por exemplo, esse outro estudo é de 2009 na Holanda, com 307 adolescentes. Esse estudo já diz o seguinte, mídia social pode baixar a autoestima, aumentar o risco de vício de internet e problemas de saúde mental, por exemplo. Então, quando um estudo cita, por exemplo, baixar a autoestima e tal, todos eles estão fazendo correlação estatística com essas, ou seja, sempre ele cita, não desse jeito que eu li, mas ele vai citar dizendo assim, olha, existe uma correlação positiva do aumento, né, da baixa autoestima com o uso de mídias sociais. Quais são o lado bom, né, dessa tecnologia toda para as crianças, né? O que a gente pode ressaltar? Você pode fazer usos de tela, como eu falei, que não vão criar superexposição. Como um conteúdo que você tenha uma leitura envolvida naquele conteúdo, um conteúdo onde você tenha, em alguns momentos, troca de contexto, mas você cria um motor de engajamento, como se diz, do bem, vamos chamar assim, onde o aluno ele vai se engajar naquele estudo, ele vai ter recompensas e com as recompensas ele vai voltar para aquele estudo e para ter mais recompensas e subir. Então, quando você usa esses atributos que as redes sociais pesquisaram muito bem, do gatilho que a gente tem, de pequenas recompensas. Então, quando você usa esses motores para conteúdos, né, como entrega de conteúdos, onde você está entregando uma experiência de ensino, onde você está entregando uma... Então, a gente, como pai, a gente consegue curar bem cenários onde isso está acontecendo e onde não está acontecendo isso. Não precisa ser um expert, não precisa ser um doutor em educação, não precisa ser um doutor em ciência da computação. Se você tiver consciente desses pontos que a gente falou aqui, do que é uma superexposição e não simplesmente, tempo de tela, tira o tablet desse menino, não deixa ele... Não é simples assim, como tudo na vida, né? Tem uma frase que sempre circula aí, que eu gosto dela, que é assim, para todo problema complexo sempre tem uma solução, né? Rápida, simples e errada. Então nunca vai ser fácil. E se tiver fácil, provavelmente a chance de estar errada é muito alta. Então, nisso. Na hora que você pensa numa atividade digital com teu filho, você pode se valer disso. Na hora que você abre
um Google Earth, onde você vê o planeta Terra inteiro, e você vai numa experiência na África, e você puxa o assunto com teu filho do que veio, e você traz ele para o computador, senta com ele junto, faz junto, navega ali, e você está fazendo mediação parental ativa. Né? Você está preparando ele, porque não adianta, Lohane, é aí o que a gente viu. É a nossa vida, é a mediação digital, os devices estão permeados. Então, esse é o grande dilema. Como é que eu preparo, como é que eu educo digitalmente meus filhos em tempos de TikToks, em tempos de redes neurais, em tempos... Então, é por aí o caminho, né? Ou seja, a má notícia é que nunca foi tão difícil ser pai como hoje. E outra, se a gente pensar, a gente está falando de mediação parental, que hoje a ciência dá nome, coloca isso, mostra o que é eficiente, que a ativa é mais eficiente do que a restritiva, mas que a restritiva é eficiente também. Ou seja, em tese, juntando as duas, é um cenário fantástico. Mas eu não vi nenhum artigo falando sobre as duas juntas, não. Aí você para pensar, e a gente? Qual foi a mediação parental que eu tive, a gente teve, você né? teve, Lohane, dos pais da gente? Zero. Né? Zero. Então, é muito difícil você fazer isso sem... Tem que aprender no caminho. Aprender no caminho errando. Então, realmente não é uma ciência exata, não. É bem complexo. É realmente um desafio para os pais, né? Para a gente terminar, você pode dar 3 diquinhas para a gente de como conciliar isso, né? Você falou sobre essa mediação ativa, né? Uhum. Como que a gente pode começar a iniciar nesse caminho aí? Perfeito. Então, eu toquei em algumas delas, né? Eu acho que uma dica bem prática é você adiar ao máximo o ingresso em redes sociais, principalmente. Então, não é à toa que as redes sociais elas têm os termos todos começando em 13 anos. Uhum. Então, existem debates, né, entre especialistas de 10 anos, 12, mas o fato é que na prática é bem difícil. Na prática é bem difícil, né? E não vai ter, né, um ponto de corte. A partir daqui é seguro. Não existe isso. Ou seja, volta à mediação parental ativa, né? E que a gente estava conversando, e a restritiva também. Outra dica, aí é um exemplo que eu dei de mediação parental restritiva, é você se valer de softwares de controle que você pode usar. Eles são pagos, na maioria deles que são efetivos são softwares pagos, mas são sim softwares bem efetivos. Existe o Bark, por exemplo, que são software americano. Infelizmente, a gente não tem... esses softwares ainda não têm uma atuação nacional, assim, como outros softwares, né, que têm representação nacional. Alguns deles já têm, mas outros não. Mas o Bark porque como são pagos, né, cabeça. acaba sendo mais restritivo, assim, o acesso, né? Exato. Exatamente. Desses dispositivos, né? Exato. E nem todo software é perfeito, né, Lohane? Então, por exemplo, esse que eu estou dando como exemplo, o Bark, você consegue fazer uma série de limitações. O bacana dele é que você fica despreocupado em relação a dispositivos. Se meu filho pegar um tablet aqui, ou até o exemplo que eu dei, eu posso limitar algumas coisas, eu fico em tese mais tranquilo. Mas, ainda assim, crianças são muito velozes em várias coisas. Então, você não vai conseguir, por mais eficiente que as redes desses softwares sejam, ainda vai ter um novo Discord da vida que acabou de surgir, que o software ainda não está aware dele, não está sabendo e por aí vai. Então, ou seja, né, nada restritivo vai substituir uma boa mediação parental ativa. Tá? Então, eu acho que fica bem claro aí para a gente, né, na prática. Verdade. Gilson, queria te agradecer por estar aqui no nosso estúdio, por conversar comigo sobre esse assunto, dar essas dicas super importantes, assustar um pouco a gente, assustar um pouco os pais, mas para explicar, né, quais são os perigos. Exato. E depois veio com a solução, que também está valendo. Exato, boa. Muito obrigada, viu? Bacana. E esse foi mais um episódio do Estúdio Tribuna Online, que está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal do Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e também nos principais tocadores de podcast.